Com vocês, Matemática T. Então, pessoal, estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de ensino médio aí, né? Curso básico de matemática. E hoje nós falaremos de proposição composta e conectivos. Lembrando que nós estamos na segunda aula do curso, né? Eu fiz uma primeira aula, depois eu fiz um vídeo voltado a exercícios, voltado para a primeira aula, e esta aqui é a nossa segunda aula, beleza? Então a gente vai começar o vídeo falando o seguinte: a partir de proposições dadas, podemos construir novas proposições mediante o emprego de dois símbolos lógicos chamados conectivos, conectivo I e o conectivo OU. Conectivo I vai ser este símbolo aqui, e o conectivo OU vai ser este outro símbolo aqui. Então, para você aí que gosta de lembrar das coisas, você pode fazer o seguinte, ó, conectivo I parece com o I, voltado para cima. Conectivo OU lembra o U, voltado para baixo. Então, eu acredito que essas duas figuras aqui podem te fazer lembrar aí dos conectivos, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, gente, é o seguinte. O conectivo I, colocando o conectivo I entre duas proposições P e Q, nós obtemos uma nova proposição chamada P e Q, denominada conjunção das sentenças P e Q. Deixa eu explicar. Quando nós colocamos o conectivo I entre duas proposições P e Q, nós formamos uma nova proposição que nós chamamos de proposição composta. Então, essa proposição aqui, nós iremos ler da seguinte maneira: P e Q. Ora, se esse conectivo nós vamos ler como sendo I, então essa proposição eu vou ler P e Q. Essa proposição ela vai ser denominada conjunção das sentenças P e Q. Então, quando a gente estiver trabalhando com o conectivo I, nós chamaremos de conjunção, certo? Então, lembra, conectivo I, conjunção das sentenças P e Q. Vamos ver aqui alguns exemplos de como ficaria, né, esse uso do conectivo I. Por exemplo, ó, seja P uma proposição que diz que 3 é diferente de 5. Seja Q uma proposição que diz que 5 é maior do que 1. Como ficaria, né, a proposição P e Q? A proposição P e Q ficaria da seguinte maneira. Você pega a proposição Q, escreve aqui, ó, 3 diferente de 5. O I, você escreve o E, né? E a proposição Q aqui na frente, 5 maior do que 1. Pronto. Então, a proposição composta formada pelas sentenças P e Q é essa aqui, ó. 3 diferente de 5 e 5 maior do que 1. Observe bem a maneira de escrever. Vou fazer outro exemplo. Então, seja aqui uma proposição P e diz que o 2 pertence aos naturais. E seja aqui uma proposição Q que diz que o 3 pertence aos inteiros. Como ficaria a proposição P e Q? Ficaria P e Q, dois pontos. Você escreve primeiro a proposição P, 2 pertence aos naturais, coloca o conectivo, né, e 3 pertence aos inteiros, proposição Q. Então, a nova proposição composta seria esta. P e Q seria 2 pertence aos naturais e 3 pertence aos inteiros. Então, aqui eu mostrei um exemplo de como montar essa proposição composta, né? Onde você coloca a proposição P, o conectivo você coloca aqui no meio, o E, e depois você coloca a proposição Q, escreve. Então, basicamente é isso aqui, a maneira de montar essa proposição composta P e Q. Lembrando que nós vamos chamar, quando estivermos trabalhando com o conectivo I, nós chamaremos de conjunção, beleza? Conjunção das sentenças P e Q. Dando continuidade, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos postular um critério para estabelecer o valor lógico V ou F de uma conjunção, olha só. Então, lembra
a conjunção é isso aqui, ó. P e Q, falou de I, de conectivo I, estou falando de conjunção. Então, essa conjunção, que é essa proposição composta, ela vai ter valor lógico verdadeiro e falso. Beleza? Como, né, definir esse valor lógico a essa proposição? Então, para isso, nós temos que postular um critério. E é esse critério que a gente vai analisar agora. Certo? Então, a conjunção P e Q, ela é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Então, gente, não tem muito o que ficar pensando, não. É a definição. Então, ó, a conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Então, se ao menos uma delas for falsa, então a conjunção P e Q é falsa. Vamos ver isso bem claramente através de uma tabela verdade. Então, vamos lá. Proposição P, vou fazer aqui a tabela verdade. Proposição Q, proposição P e Q. Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu vou dizer que essa aqui é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha e essa é a quarta linha da tabela. Gente, em qual dessas linhas nós teremos a proposição P e Q verdadeira? Em qual das linhas? Apenas na primeira, tá vendo? Então, aqui diz, ó, a conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Então, se são ambas verdadeiras, vai ser verdade a proposição conjunção aqui P e Q. Beleza? Professor, e se não for as duas verdadeiras? Se existir ao menos uma, se ao menos uma delas for falsa, tá aqui, ó. Então vai ser falsa. Falsa, falsa, falsa. Observe que aqui, ó, tem falsa, aqui tem falsa e as duas últimas são falsas. Então, se existir pelo menos uma falsa, logo a proposição P e Q é falsa. Agora, se as duas forem verdadeiras, a proposição P e Q é verdadeira. Pronto, este é o critério. Partindo para o próximo, a gente vai analisar agora, certo, o conectivo OU. Colocando o conectivo OU entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição que nós chamaremos de P ou Q, e é denominada disjunção das sentenças P e Q. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Seja P uma proposição que diz que 2 é maior do que 3. Estou colocando aqui apenas exemplos matemáticos. Seja Q uma proposição que diz que o 1 é diferente de 2. O que seria P ou Q? P ou Q seria a proposição que diz que 2 é maior do que 3 ou 1 é diferente de 2. Beleza? Outro exemplo. Seja P aqui uma proposição que diz que 5 é maior do que 1. E seja Q uma proposição que diz que 3 é diferente de 2. O que seria P ou Q aqui? P ou Q aqui seria a proposição que diz que 5 é maior do que 1 ou 3 é diferente de 2. Então, observe, da mesma forma da proposição P e Q da conjunção, aqui na disjunção, né, nós colocamos aqui, ó, no lugar desse conectivo, nós colocamos a maneira que nós lemos ele. Ou, no lugar das proposições, você descreve as próprias proposições. Observa aí, ó. Você descreve a própria proposição e no lugar do conectivo você descreve como você lê esse conectivo. Então fica P ou Q, ou seja, fica 2 é maior que 3 ou 1 é diferente de 2. Aqui embaixo fica 5 é maior que 1 ou 3 é diferente de 2. Beleza? Então esta é a maneira de escrever esta proposição composta. Beleza? Lembrando, esta proposição aqui nós chamaremos de disjunção. Falou em conectivo ou, falou de disjunção. Falou em conectivo e, falou em conjunção. Beleza? Bom, da mesma forma, devemos postular um critério para estabelecer o valor lógico verdadeiro ou falso
da disjunção, tá vendo? Lá na conjunção é verdade quando as duas proposições são verdades, somente quando elas são verdadeiras. Aqui na disjunção, para ser verdade, é preciso ter apenas uma verdade. É isso que a gente vai ver, ó. A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Se P e Q são ambas falsas, então P ou Q é falsa. Vamos ver aqui a tabela verdade, ó. Então você pega a proposição P, certo? Se eu faço uma tabela verdadezinha melhor. P, aqui uma proposição Q, proposição P ou Q aqui do lado. Então vamos lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Olha só, a disjunção P ou Q só é verdade quando existe pelo menos uma verdade entre as duas proposições, entre as duas sentenças que a compõem. Então olha só, aqui nessa primeira linha, tem alguma verdade? Tem. Então se tem pelo menos uma verdade, vai ser verdade. Na segunda linha, tem alguma verdade? Tem. Então, se tem pelo menos uma verdade, vai ser verdade. Na terceira linha, tem alguma verdade? Sim. Então, vai ser verdade. Na quarta linha, nós temos duas falsas. Então, não tem nenhuma verdade. Portanto, vai ser falsa. Então, na disjunção, né, você vê que só é falsa quando as duas são falsas. Em todos os outros casos, é verdade. Ó, porque vai existir sempre uma verdade. Então, nós teremos três verdades aqui. Então, essa é a tabela verdade da disjunção da proposição P ou Q. Lembrando, a disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Se P e Q são ambas falsas, então P ou Q é falsa. Certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente já conversou. Vou botar aqui os valores lógicos de P e Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora eu vou analisar o valor lógico das proposições compostas que a gente estudou. P e Q e P ou Q, porque estas tabelas serão extremamente importantes no decorrer aí do nosso curso. Então vamos lá. P e Q é verdade somente quando P é verdade e Q é verdade. Então, na primeira linha, nós temos verdade e verdade, ou seja, aqui é verdadeiro. P, na segunda linha, é verdade e Q é falso. Portanto, na P e Q é falsa. Lembrando, P e Q só vai ser verdade quando as duas forem verdades. Observe que não vai ter mais verdade, porque sempre vai ter uma falsa aqui. Ó. Duas falsas vai ser falsa. Então, esta é a tabela da proposição composta P e Q. A tabela da proposição composta P ou Q é formada da seguinte forma. Nós veremos aqui, se existir pelo menos uma verdade entre as duas proposições, vai ser verdade aqui a proposição P ou Q. Só vai ser falsa a proposição P ou Q quando forem as duas falsas. Então, vamos lá. Na primeira linha, P é verdade, Q é verdade, P ou Q é verdade. Na segunda linha, P é verdade, Q é falsa, vai ser verdade porque existe pelo menos uma verdade. Na terceira linha, existe uma verdade aqui, ó, o Q é verdade, então vai ser verdade. E na última linha, nós vamos ter duas falsidades, então aqui vai ser falsa. Beleza? Então, lembrando, P e Q é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras, somente quando as duas são verdadeiras. P ou Q vai ser falsa somente quando as duas forem falsas. Beleza? Ou seja, na P ou Q, para ser verdade, é preciso ao menos que tenha uma verdade para que a proposição P ou Q, a disjunção, seja verdade. Certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, se te ajudou, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei. Matemática tem tudo de matemática para você. Acompanhe as nossas próximas aulas. Deixe seu comentário, sua dúvida. E é isso aí. Um abraço forte e até mais.